Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde, enzimas digestivas, contra o câncer. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero compartilhar com vocês uma informação que venho estudando nos últimos dias. Estou escrevendo um livro sobre câncer. Meu livro se chama Se Eu Tivesse Câncer, e é um livro que tem a intenção de fornecer informações corretas para aquelas pessoas que querem evitar o câncer, que querem preveni-lo, ou para aquelas pessoas que estão com um ente querido com câncer e gostariam de ajudá-lo de uma forma um pouquinho mais eficaz e ter alguma informação correta, algo que seja comprovável. Então o meu livro é mais direcionado, assim como para as pessoas comuns e correntes, não para os profissionais de saúde, mas para aquelas pessoas que precisam ter uma informação mais clara sobre o que está envolvido quando há uma condição de câncer e como evitá-la, ok? Pois eu soube, por informações que estive investigando, que há uma relação direta entre o problema digestivo de algumas pessoas e o câncer. Vou à lousa um momentinho para explicar. No ano de 1916, 1929 e até o ano de 1923, esteve muito ativo um professor escocês da Escócia, que era um especialista em biologia. A biologia é o estudo dos organismos vivos, dos componentes dos organismos, das células e demais. Esse doutor, o nome dele era Dr. John, que em espanhol é Juan Baird, é como se fosse barba, não. Este doutor mudou a história da medicina. Mudou a história da medicina porque ele era o que chamam de embriologista, estudando o câncer. Entrei em contato com a informação de que uma das curas ou das formas mais eficazes de controlar o câncer que estão documentadas, que tiveram estudos clínicos e outros, está relacionada a algo que o Dr. John Baird descobriu em 1916. Os embriologistas estudam os embriões, ou seja, o estado inicial que se forma. A partir do feto que sai da placenta, eles estudam os embriões e o desenvolvimento do embrião. Ele estava fascinado pelo estudo de como um embrião se desenvolve até se tornar um organismo completo, um organismo já autossuficiente, digamos, que não está mais ligado ao útero da mãe, à placenta e demais. Então ele descobriu algo fascinante. O que ele descobriu é que ele queria saber o que acontecia. Por exemplo, quando uma mulher está grávida, está em um estado de gravidez, o abdômen cresce muito. Mas esse abdômen cresce muito. E dentro, colado ao útero, está uma bolsa, que se chama placenta. A placenta é uma bolsa protetora, que de fato tem uma conexão com o sangue da mãe, e os nutrientes da mãe entram na placenta, além de remover os resíduos do embrião. Basicamente, o que John Baird descobriu deixou outros pesquisadores que lidavam com câncer fascinados, e a partir daí surgiu uma das curas que se fala sobre o câncer. Há pessoas que conseguiram curar um câncer ou evitar que um câncer progrida usando enzimas proteolíticas, que são conhecidas por suas propriedades benéficas e têm sido estudadas em várias pesquisas científicas. As proteolíticas são enzimas que digerem as proteínas. Existem enzimas para digerir os carboidratos, como as amilases, e assim para o pão, para a farinha, para o arroz, mas também há enzimas para digerir a gordura, como a lipase, não é? Mas existem enzimas que são proteolíticas. Por exemplo, há uma que se chama pancreatina. A pancreatina é uma enzima que o nosso corpo fabrica aqui no pâncreas. Todos nós temos o pâncreas aqui embaixo do seio esquerdo. O pâncreas é do tamanho de seu punho e é lá que a pancreatina é produzida. A razão pela qual você pode comer carne, queijo, ovo e outros alimentos é porque todas essas proteínas são facilmente digeridas com a pancreatina, que é produzida pelo pâncreas. Existem outras enzimas proteolíticas, como a que é extraída do abacaxi, chamada bromelaína, e a papaína, que vem da papaya e também é proteolítica. Há diferentes enzimas, mas a mais poderosa do corpo é a que se chama pancreatina. Agora, o que descobriu Baird, ele descobriu que o embrião ia crescendo desde pequeno, maior, 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 e ao chegar aos 9 meses,
parava de crescer. Ele ficou curioso para descobrir o que fazia com que esse embrião não continuasse crescendo aos 10 meses, aos 11, aos 12 e matasse a mãe. 12. E descobriu que o que acontecia era que o pâncreas do bebê, do embrião, começava a produzir pancreatina. Chegando aos 9 meses, ou seja, assim que o pâncreas desse embrião começava a produzir pancreatina, essa enzima digestiva pancreatina dava o sinal. A placenta, que era a bolsa, para que não crescesse mais, pois o bebê já estava pronto para sair. O que acontece? O Dr. William Kelly usou isso. O Dr. William Kelly, que eu menciono no meu livro O Poder do Metabolismo, e depois o Dr. Nicolás Gonzalez em 2020. Usaram essa mesma descoberta, que descobriram que as enzimas pancreáticas param o câncer, param o crescimento. Porque o que acontece? O que mais se parece com um câncer, o que mais se assemelha ao câncer, que opera praticamente da mesma forma, é a placenta. A placenta que carrega um bebê é, de fato, a coisa mais parecida com as células cancerosas. Tem as mesmas características da placenta. É algo que se adere, que cria capilares, que cria veias e assim por diante, assim como a placenta. Portanto, a coisa mais semelhante a um tumor canceroso é uma placenta. Eles usaram, William Kelly usou com muito sucesso as enzimas, como a pancreatina, que são produzidas pelo pâncreas para combater o câncer. Há muitas pessoas que estão vivas hoje em dia devido à descoberta que fez o Dr. William Kelly. Nada. Se eu quisesse evitar o câncer, eu teria que me certificar de que meu corpo digere muito bem as proteínas. E, se eu precisar suplementar com enzimas como a pancreatina, enzimas digestivas que contenham papaína, que contenham pancrelipase, que contenham bromelaína, que são enzimas que quebram a proteína, eu faria isso. Por quê? Porque isso é algo que se sabe que, se não digerir bem, vai ter problemas, até de câncer, especificamente com as proteínas. Assim, usa-se as proteínas, como a pancreatina, para controlar o câncer, para evitar que ele cresça, para evitar que se forme um câncer. Portanto, a digestão é muito importante. E isso eu comento com vocês porque a verdade sempre triunfa.